Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Bihalotcha. Eu gostaria de convidar os irmãos para sentarem mais próximos aqui, para ficarem mais perto, mais próximos da gente, né? Para a gente poder estar conversando sobre a Parashá. A Parashá, irmãos, ela vai de números 8, 1 até o 12, 16. Mas, como de costume, nós vamos começar pela Brit Hadashah. E na Brit Hadashah, nós vamos abordar um assunto muito interessante. Lógico que você já deve ter visto o vídeo anterior a este, no qual eu abordei o assunto das duas testemunhas. Então eu só vou citá-lo de passagem agora, para que nós possamos então dar continuidade no estudo da Torá. É interessante, irmãos, porque essa Parashá, ela fala sobre os sacerdotes estando limpos e os levitas para poderem ministrar e oficiar ao Senhor. E as duas testemunhas, eles estão sendo guardados pelo Senhor para poderem aparecer na terra num determinado momento, quando a grande tribulação se inicia. Tá? Lá no vídeo eu falo que eles ficam um período de 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, eles ficam até a metade do período para que eles possam então ser mortos debaixo da permissão do Eterno, para que as nações possam se alegrar, né? O pessoal fica muito feliz porque, como eu digo no vídeo, né? Ninguém gosta muito de profeta, porque o profeta, quando ele abre a boca, ele não abre a boca só para alisar, ele abre a boca para confrontar. Então, o profeta nem sempre ele é tão bem visto assim. Mas deixa estar. Então, esse texto de Apocalipse, ele fala para a gente sobre esse tempo de julgamento. É um tempo no qual a gente vai ver que a humanidade vai passar por 7 anos de julgamento. E por que 7, irmãos? Porque o 7, como nós já ensinamos a vocês, está ligado à plenitude. O julgamento do Senhor, quando ele vier, ele vai ser pleno, completo. Ou seja, não vai ter dúvida da justiça do Eterno através de Yeshua no mundo. E uma coisa que é interessante aqui na Parashá, e vocês vão ver que eu vou alternando os assuntos aqui, é que a Parashá fala das trombetas de prata. E aí vem aquela questão: para que servem as trombetas de prata? Elas servem para anunciar algo que estaria se iniciando. E aí se fala sobre as festas, a convocação dos príncipes, a partida deles, a reunião do povo para fazer uma reunião lá em frente à tenda da congregação. E essas trombetas, irmãos, elas têm uma função muito semelhante ao shofar, que será tocado para que nós possamos ser recolhidos ao Senhor. E aqui, irmãos, tem uma coisa interessante. Cada som da trombeta tem que ser discernido pelo povo, porque cada som tem um significado diferente. Então, eu queria te fazer uma pergunta para você. Será que nós estamos discernindo os sons que nós estamos ouvindo? Porque está havendo uma convocação para a reunião. Nós estamos aqui numa reunião. Foi feita uma convocação. Ah, não foi com a trombeta, não, foi com a minha boca mesmo, mas eu convoquei vocês para estarem aqui. Tem uma convocação para as festas. Tem uma convocação para a guerra. Israel hoje está em guerra. Houve uma convocação do Senhor para essa guerra. E vai haver uma convocação para uma reunião final nossa com Yeshua. E aí, eu te faço a pergunta: você sabe qual será o som que vai soar? Você vai poder discernir esse som? Porque veja bem, segundo Mateus, a humanidade está dividida, ou os crentes, né, estão divididos em 2 grandes grupos. Vou colocar aí também a humanidade.
um grupo que é chamado de joio e outro que é chamado de trigo. Obviamente, o joio é a maioria. Quando você para estudar a botânica, você vai ver que o joio ele tem algumas peculiaridades. A primeira coisa é que ele tem uma aparência semelhante ao trigo, mas ele tem uma diferença básica. O trigo ele tem na ponta dele tem uma hastezinha que quando o vento bate o trigo se curva. O joio não, ele não tem essa hastezinha, então ele fica ereto, ele balança, mas não se curva. Essa é a primeira diferença que a gente vê. Você olha no campo, quando você vê aquele curvadinho, você sabe que é trigo. Se ele estiver retinho, já sabe que é joio. Aí nós temos uma outra diferença. O trigo, quando ele é moído, ele serve para fazer pão, alimentar nações. O joio, quando ele é moído, dentro da composição dele tem um veneno e ele mata. Se ele é colocado em meio à massa, ele mata. Então, baseado nisso, nós vamos entender o seguinte: quando o shofar tocar para convocar os salvos para estarem com Yeshua para sempre, qual dos dois você acha que vai subir? O trigo ou o joio? O trigo. E hoje, pelo que a Bíblia diz, o joio está no meio do trigo. E sua função ali é envenenar o trigo. É matar o trigo. Porque a parábola nos conta que uma pessoa maligna foi até o campo daquele senhor, daquele fazendeiro, e semeou à noite o joio. Então o inimigo ele vem às escondidas para poder atrapalhar a plantação do Senhor, o desenvolvimento da obra do Senhor. E uma coisa muito importante, irmãos, é que nós precisamos aprender a fazer as coisas da forma correta. E o que significa isso? Significa que nós precisamos buscar em nós para sabermos quem somos nós. Joio ou trigo? Eu passei para você uma parte das características. E essas características falam muito por si só. Mas a gente precisa parar e fazer uma autoavaliação. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou sendo alimento para outras pessoas? Eu estou no meio do trigo? Como é que eu estou? Então, voltando a falar sobre o shofar. Esse shofar, ele vai convocar esse trigo, para esse trigo poder estar com o seu Senhor. E é interessante, irmãos, porque a parábola diz que o Senhor reuniria esse trigo no celeiro, no seu celeiro. Então, usando essa metáfora agrícola, o trigo vai servir para ficar junto do seu proprietário. E o que ele faz com o joio? Alguém lembra? Queima. Faz o quê? Queima. Só tem um lugar na eternidade onde as coisas são queimadas. Então, esta paraxá ela vai falar muito para a gente sobre o estado de preparação que nós devemos ter. E o que significa isso? Que eu preciso estar me preparando dia a dia para esse grande momento. Uma coisa que a gente precisa fazer é lembrar o seguinte: hoje é dia 14 de junho de 2025. Um dia a menos para a vida do Senhor. Nós estamos fazendo uma contagem regressiva. Então, cada um de nós, não sei de vocês, mas lá em casa, a gente levanta e fala: poxa, um dia a menos, né? O que será que vai acontecer hoje?
Uma das coisas que a gente faz também é olhar para Israel, para ver o que está acontecendo lá, porque Israel é o relógio do eterno. Então, uma das coisas que Yeshua disse que haveriam rumores de guerras e guerras. Já teve os rumores, agora já estão em guerra. A palavra de Yeshua está sendo cumprida literalmente. Então isso para nós é um alívio. E por que é alívio? Porque a gente está perto de poder ir embora. Nós vamos ganhar passagem só de ida para a eternidade. A não ser que alguém queira voltar. Eu não quero. Eu não sei de você, mas eu não quero voltar para cá não. Aqui as pessoas às vezes dizem assim, eu quero ficar na terra. É porque as pessoas nunca estiveram na eternidade, as pessoas não sabem o que é aquilo. Eu fui arrebatado, eu vi muito pouco, mas o que eu vi já me convenceu que eu não quero voltar para cá. Eu quero ficar lá para sempre. Então, essa Parashá vai falando sobre essas trombetas e ensinando para mim e para você que nós temos que parar para ouvir. Ouvir e discernir o toque do shofar. Qual é o toque do shofar que você está ouvindo? Ok? Que voz você está ouvindo? Uma das grandes preocupações... Desculpa, eu estou um pouco mais de água. Uma das grandes preocupações que nós estamos tendo é com aquilo que está ocorrendo hoje em dia. Que é justamente essa falta é a gripe. Não me deu tempo de sarar. É a falta daquilo que o pessoal está consumindo. O que a gente está consumindo hoje para se preparar para a vinda do Senhor? O que nós estamos consumindo? Então as redes sociais hoje têm sido um horror. E uma coisa que nós vamos consumir é a palavra do Senhor. Para que nós tenhamos condições de fazer com que essa palavra encha os nossos corações e nos prepare. Então, a Parashá vai falar muito fortemente para a gente sobre isso. E quando essas trombetas são tocadas, elas dizem o que nós devemos fazer. Elas falam da nossa preparação. Então hoje, irmãos, nós temos que ficar atentos, porque o dia que o shofar soar, só o trigo vai ouvir. E as pessoas vão se assustar, porque vai acontecer algo em que vai sumir muita gente do mundo. Há até uma preparação, eu não sei se os irmãos já viram, né? Existe uma série na TV a cabo que se chama Alienígenas do Passado, dizendo que a Terra provavelmente foi visitada por alienígenas, aquela baboseira toda que eles fazem, né? Por que eles lançaram essa série? E eles estão fazendo isso, jogando lá para o passado. Porque a hora que aconteceu o arrebatamento, eles vão dizer o quê? Os alienígenas vieram num grande disco voador e carregaram a galera. Ninguém vai se perder. E aí sabe como é que vai ser? A única dúvida vai ser assim: só tinha crente nessa nave espacial? Foi alugada para eles? Uma nave espacial alugada para os crentes? Os irmãos entenderam isso? Então, só que as pessoas não vão perceber, irmãos. Ninguém vai ver isso, ninguém vai se importar com isso. Por isso, irmãos, nós devemos estar preparados para esse momento, para esse evento, quando ele acontecer. Porque isso está para ocorrer.
ocorrer. E a trombeta vai soar e vai denunciar, chamar aqueles que estão se preparando hoje para aquele grande momento. Como é que é a preparação? É viver em santidade, viver em obediência, viver em temor e na expectativa positiva da vinda do Senhor. Nós temos dois tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade negativa e tem essa ansiedade que é positiva, que nós aguardamos ansiosamente que o Senhor venha para nos buscar. Tem uma pergunta, irmãos, eu vou mudar de assunto agora. Quando a Parashá começa, ela fala sobre acender as luzes, né, da menorá. E é uma coisa interessante porque, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma foto em que o sacerdote ele tem que subir alguns degraus, né? Geralmente são 3 degraus, ele tem que subir para poder acender a menorá, porque ela é alta, ela não é um objeto pequeno. Então ele tinha que acender, subir para colocar fogo na menorá. Então, quando acenderes, né, mostra para a gente o seguinte, que nós, para podermos ter cada vez mais luz, nós precisamos subir alguns degraus, cada vez mais próximos do Senhor, para que a nossa luz possa brilhar cada vez mais. E uma coisa interessante, né, que o santuário, ele não precisa de luz. Quando o Senhor está nele, inclusive está escrito em Apocalipse, o próprio Criador é a luz. Então, para que vai ter uma menorá ali? Porque a menorá, ela é um símbolo da criação. Ela fala dos 7 dias da criação, fala das 7 manifestações do Espírito do Eterno, né? Que estão lá no livro do profeta Isaías, e o 7 está sempre ligado a essa questão de plenitude. Por isso, esse texto está ligado com as 2 testemunhas, que vão estar sendo usadas para julgar a humanidade. Olha o 7 de novo aparecendo aqui, mostrando o seguinte, irmãos, que a gente tem que parar e prestar atenção nessa simbologia, como isso aqui é tremendo. Hoje é o 7º dia, porque hoje é Shabat. Nós estamos encerrando um período de plenitude para começar um outro, que vai ser tão bom ou melhor do que esse. Amém, irmãos? E isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque a haste central, ela sustenta as demais. Da haste central, as demais são derivadas. Isso mostra para a gente que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou tudo isso e sustenta a criação dele. E Ele sustenta como? Através do Shabat. O Shabat é o dia mais importante da semana. O Shabat é o único que tem um nome. Eles são chamados. Primeiro dia, que é amanhã, que a gente conhece como domingo. Mas nós começamos a trabalhar na segunda-feira. Mas por que ela se chama segunda-feira? Então amanhã devia ser primeira-feira. Mas não é primeira-feira, é domingo. Olha que confusão que fizeram com o nosso calendário. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o ápice da semana é o Shabat. Se você pegar a semana e começar a contar do primeiro dia em diante, o dia mais importante é o Shabat. E por quê? Porque esse é o dia em que o Eterno para dar o exemplo para o homem, diz assim, eu vou agora terminar a criação e vou me juntar a você. Quando diz que descansou, não significa que o Eterno se cansa, mas que ele quis dar ao homem o privilégio do homem parar tudo para ter comunhão com ele. Agora imagine, se uma pessoa muito importante
falasse assim para você: toda semana eu quero ter uma reunião com você. Vou marcar um dia para você ter uma reunião comigo. E nesse dia eu vou parar para te ouvir e vou te ensinar tudo que você precisa. Você participaria dessa reunião? É uma pergunta, irmãos. Sim. É que eu estou fazendo a pergunta para vocês também ouvirem, tá? Sim, né? E como é que você iria para essa reunião? Alegria. Hã? Alegre e com expectativa. Como vai ser a próxima reunião? Então, a Menorá, ela tem muito a dizer para a gente. Ela fala desse serviço divino, de nós acendermos as nossas lâmpadas, né? Inclusive, Yeshua diz que nós somos Or HaOlam, a luz da eternidade. Isso significa que em nós há uma luz colocada pelo Eterno, que vai brilhar para sempre, e eu espero que essa luz continue brilhando lá no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Deixa eu dizer, fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já viram um vídeo que está circulando na internet sobre um momento da concepção? Não viram? Tem um vídeo interessante no momento da concepção, quando a concepção acontece, brilha uma luz. Olha que coisa interessante. A luz, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, brilha uma luz, que é essa alma divina que desce para poder fazer parte de uma história na humanidade. Quando Yeshua diz que nós somos luz, hoje a ciência prova isso. Isso é muito interessante. E acender a luz da Menorá significa que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual também, que eu tenho que pegar e zelar por essa vida e ver o seguinte: a minha Menorá está tendo azeite? Se está, que azeite está sendo usado para alimentar a Menorá? Como assim, Rabino? Tem azeite bom e tem azeite pichulé, né? Você sabe que o pessoal vai por aí hoje, se você for ao supermercado, tem lá aquele azeite que ele já está misturado com óleo, e não é azeite. Eu não sei como é que esse povo tem cara de pau de colocar o rótulo escrito azeite, coloca lá falsificação de azeite, fica mais bonito, entendeu? Do que colocar um negócio desse. Ele está misturado, mas se está misturado não é azeite. Por exemplo, a gasolina do nosso carro é gasolina? Não, porque está misturada com etanol. É gasolina legítima? Lógico que não. Eu conversando com um mecânico que dá manutenção do meu carro, ele falou que ele teve acesso a uma gasolina, que é a gasolina de avião, é pura. Aí disse que ele pegou, conseguiu comprar lá uns 3, 4 litros e colocou no carro dele. Ele falou assim para mim: olha, o meu carro fez 30 e poucos quilômetros com 1 litro. Lógico que é caro, mas o carro anda de verdade. Então, tudo que é puro, e é aqui que eu quero chegar, tudo que é puro traz um resultado maior. Quando eu e você consumimos uma palavra pura, com um conhecimento elevado das Escrituras, o resultado da nossa vida espiritual vai ser cada vez mais elevado. Então nós vamos estar subindo, ascendendo até a presença do Eterno. Entende isso? Isso é uma das coisas mais bacanas que a gente tem para a gente poder fazer hoje. É a gente pegar e fazer as coisas certinho,
porque o Senhor ele tem prazer em dar as coisas para mim e para você, porque nós somos filhos. Todo pai ama fazer as coisas para os seus filhos. E aí, irmãos, tem alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto de novo. Nós vamos falar sobre a consagração dos levitas. Liga o microfone. Só um pontinho aqui da menorá, né? Que por que tinha que ser o azeite puro? Porque se você colocar azeite misturado, começa a oscilar, né, as chamas. E a nossa vida não pode ficar oscilando, né? Ela tem que estar ali, a fumaça tem que subir direitinho, né? Porque E fica mais claro, né? Quando a gente começa a comer muita coisa, ver muita coisa, ou fora, fica isolado, isso é muito prejudicial, porque a sua lâmpada não está aquela luz que deveria estar, da forma como deveria estar, né? Retinha, bonita, limpinha, né? Por isso que o óleo tinha que ser puro para melhorar, não podia ser misturado. E óleo verdadeiro não se mistura, né? Você põe água e óleo, não dá para misturar. Não. Você não consegue misturar. Então, a importância da gente estar na presença do Senhor. Vou voltar um pouquinho para as trombetas. A importância, ali era a congregação que ia ouvir as trombetas tocarem. A importância da gente estar junto, em família, estar congregando. Tudo bem que o chofar pode ser que ele vai tocar, eu vou estar na minha casa, o outro vai estar na outra. Pode ser no momento que a gente não está na congregação. Mas a gente é um corpo. E no corpo, a gente, um fala para o outro, ó, vamos ouvir a trombeta, está na hora, ó. Porque imagina se Moshe toca a trombeta para a festa e o povo prepara para a guerra. Não dá. O Moshe está tocando a trombeta para o povo sair para o acampamento, todo mundo com roupa de festa achando que vai dançar. Não, então a gente tem que discernir. E o modo de discernir também é a gente estar junto um com o outro, porque, minha lâmpada, eu estou fraca, mas o outro está forte. O outro pode vir, pôr fogo e falar, não, você não vai cair não. Eu vou pôr aqui, ainda tem um pouquinho de fogo aqui, vamos acender mais. É verdade. Por isso que o sacerdote vinha e limpava a menorá. Para que precisava limpar? Porque havia resíduos, precisava de colocar um óleo novo. A menorá não ficava ali, eu vou pôr uma vez na vida e acabou. Eu não volto ali mais. Não, todos os dias tinha que estar ali limpinho, se renovando, né? Porque era necessário, senão a menorá não acende. Ficar só cinza, 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 como é que vai acender cinza? Cinza não pega fogo mais. É verdade. Lembrando da parábola das virgens. 5 tem azeite e as outras 5 não. E o que significa isso? Negligência espiritual. Tem gente que anda preparado o tempo inteiro, como a Rebeca falou, mas tem gente que não está preparada. E qual é a nossa prerrogativa? É andar pronto. Alguém aqui sabe o momento em que nós vamos estar com o Senhor? Ninguém sabe. Os irmãos viram aí o pessoal na Índia, né? O acidente de avião. O pessoal entrou no avião e indo para Londres. O avião decolou e caiu, morreu todo mundo. E aí? Cada um com o seu plano, com o seu projeto. Mas a pergunta é, eles estavam prontos? E a outra pergunta que eu faço, você está pronto? Se fosse agora, você estaria pronto? Boa pergunta, né? Eu vi um videozinho muito interessante de uma mulher que estava se casando e no meio da festa de casamento ela passa mal e morre. Na festa de casamento. Os irmãos entenderam? Tem que estar pronto, irmão. Tem que estar pronto. Então, uma coisa que a gente vai fazer é trazer uma palavra para você que seja prática. Prática, se prepare para esse momento. Meu pai, nós temos que estar prontos, os nossos filhos têm que estar prontos. Por que você acha que nós fazemos o chamado? Porque a gente vai falar da palavra quando? Quando a gente está sentado em casa, quando a gente estiver andando, quando estiver conversando com os filhos, ao levantar, ao deitar. Para quê?
para a gente não ser responsável pela vida do filho ou da filha. Então, eu tenho que fazer a minha parte, ensinar a palavra, preparar os meus filhos para isso. Cada um de nós aqui tem essa responsabilidade. Estou falando dos homens agora, os sacerdotes. Você tem a responsabilidade de pegar seus filhos, cuidar deles e ensinar. E pronto. Faça a sua obrigação. Porque quando nós chegamos diante do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, ele vai dizer assim: e aí? Fez seu papel de sacerdote? Fez seu papel de homem? Ah, Senhor, é que gaguejou, já era. Entendeu? Já era. Perguntas, eu posso mudar de assunto? Vamos falar da purificação dos levitas? Uma coisa muito interessante aqui, eu quero até fazer uma pergunta para os meus teólogos do século XXI. Não é verdade? A purificação dos levitas se dá assim, Levítico 8, 7 e 8. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de alimentos de flor de farinha amassada com azeite, tomarás outro novilho para a expiação do pecado. Pergunta: os irmãos entenderam o que está escrito aqui? Eles eram imersos na água e rapavam todos os pelos do corpo. Para quê? Tem uma figura que aqui é muito linda, que aparece muito na Brit Hadashah: o novo nascimento. É como se aquelas pessoas estivessem nascendo de novo e sendo separadas para o ministério. É uma nova vida, irmãos. Quem foi consagrado ao ministério sabe como é que a coisa é. Quando você recebe uma unção na sua cabeça e é separado para a obra, a vida é outra. Pode esquecer que a vida é outra. Ah, eu queria levar uma vida normal. Você não é normal, meu filho. Se você foi consagrado, foi chamado para a obra, você não é normal, mas de jeito nenhum. E não pode ser normal para andar com o Senhor. Não pode ser normal. E aqui os levitas, é como se eles estivessem nascendo de novo, para que eles pudessem então ser inseridos no ministério, porque aqui eles vão dar suporte ao sacerdote. Tudo que o sacerdote precisar, eles têm que estar próximos para ajudar o sacerdote. E eles precisam ter uma visão clara daquilo que é necessário ser feito para que eles possam ajudar a oficiar os sacrifícios, as festas, todos os processos que existiam no tabernáculo e depois vão ser replicados no templo em Jerusalém. Então, é muito interessante isso, porque eles também tinham que ter um sacrifício por eles, né? Nós nascemos de novo porque Yeshua morreu por nós. Nós nascemos de novo porque nós o recebemos como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. E aí, a nossa vida como que foi purificada. Porque quem é que não tem pelo, não tem cabelo? Quem? É um bebê. O bebê, tem exceções, obviamente, né? Tem uns que já nascem pronto, mas misericórdia, né? Via de regra não nasce pronto, não. A gente tem obstetra que até assusta, né? Fala assim: vai sair pronto? O louco, né? E tem uns que já nasce grande, né? Não é pequenininho, o bichinho já nasce grande, já nasce criado, né? Que horror, né? Meu pai, mas via de regra não é assim, irmãos. Então é como se fosse um bebê. Aqui é como se eles fossem bebês preparando-se para a obra do Senhor. E uma coisa que a gente precisa parar para pensar é que Yeshua, quando fala com o Rabino Shaul em Efésios 5:26, ele diz uma coisa muito interessante, semelhante a isso. Ele fala assim: para santificar, falando da congregação, purificando-a com a lavagem das águas pela palavra. A congregação ela é santificada sendo lavada pela palavra.
Então é como se a congregação entrasse num processo de novo nascimento. A cada vez que a congregação recebe a palavra do Senhor. Por quê? Porque esse estágio de novo nascimento indica uma outra coisa: inocência e pureza. Eu espero, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos aqui um coração puro, que a gente possa ser inocente pelas coisas do Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. Inclusive Yeshua, falando sobre as crianças, né, diz que nós devemos ser semelhantes às crianças. Aquela coisa inocente, pessoas abertas, pessoas dispostas a tudo, para poder levar uma vida bacana diante do Senhor. Rabino, mas o mundo aí é mau. Deixa o mundo para lá. O Senhor vai julgar esse mundo. Esse mundo vai ser julgado de uma forma muito pesada, irmãos. Só voltando aqui um pouco, o julgamento que vai vir sobre o mundo vai ser tão terrível que nunca na história morreu tanta gente como vai morrer em 7 anos na grande tribulação. Então você imagina que houveram várias pragas, várias pestes durante a história da humanidade, mas nada vai se comparar com o que vai acontecer na grande tribulação, né? Eu peço ao Senhor que eu não esteja aqui, que eu não quero ver o que vai acontecer, eu só quero estar lá na festa, porque nós vamos ser chamados para uma festa. Percebe? E se você não gosta de festa, por favor, não vá. Porque o arrebatamento vai ser um momento assim glorioso. Logo na saída, quando os nossos corpos que são mortais, eles vão se revestir da imortalidade. Isso significa que nós vamos receber de volta o que Adão perdeu. O Midrash diz que Adão tinha um corpo de luz. E o Rabino Shaul usa uma expressão dizendo que o nosso corpo vai ser glorificado, ele vai ser envolvido pela glória. Ou seja, vai ser um corpo de luz. Vai ser um corpo que vai ser imortal, não vai ter doença, não vai ter cansaço, não vai ter nenhum problema, não vão ter boleto para pagar, não vão ter outras coisas, entendeu? Horário para nada, vamos estar com o Senhor para sempre. Quando chegar lá, tem uma festa esperando por nós, porque Yeshua disse que não beberia do fruto da videira até aquele dia. Então ele vai estar lá com um cálice, aguardando a gente, para a gente poder fazer uma festa junto e tomar um lehaim com Yeshua. Baruch Hashem, né? Eu sei que os irmãos aqui gostam do lehaim, né? Para você que está me assistindo agora, não sabe o que eu estou falando, eu vou decifrar esse código para você. Um lehaim é quando nós fazemos uma saudação, uma bênção com o vinho. E nós então abençoamos o vinho e declaramos a bênção do Senhor sobre ele. E a gente fala lehaim, a vida, ou as vidas, né? Porque a palavra raim em hebraico está no plural. Então significando que a nossa vida aqui vai ter continuidade lá na eternidade. Fechando o parêntese, né? Quando os levitas foram purificados, eles foram levados diante de toda a congregação, para que a congregação pudesse conhecê-los. Então você imagina que quando nós somos arrebatados para a eternidade, existe uma congregação angelical que precisa nos conhecer. Entendeu? E nós vamos ser apresentados uns aos outros, ao mundo espiritual, e vai ser uma coisa muito bacana quando nós estivermos com o Senhor. E a Torá diz que depois disso os levitas entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação. E olha só que interessante, eles não começavam o ministério sem estarem preparados e purificados. Uma coisa que nós precisamos parar, irmãos, é de querer dar jeitinho em tudo. Tem uma metodologia para se fazer as coisas. Tudo. Nós temos que estar prontos. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você tiver com um problema de saúde,
Você vai até o açougueiro pedir para ele resolver seu problema de saúde? Ué, por que não? Você fala assim, eu estou com uma dorzinha aqui, ele fala, deixa eu pega o facão e fala assim, vamos abrir para a gente ver como é que está lá dentro? Não pode, irmãos? Cada um tem a sua atribuição. Nós temos que estar prontos. Os levitas, eles eram treinados para quando chegasse a hora, eles fossem então inseridos no ministério. Uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. A pessoa começa a se destacar, já dão um cargo para a pessoa, fala assim, agora você vai ser fulano de tal. Isso infelizmente acontece muito na igreja, agora você já é pastor. Jogou um óleo na cabeça, lá é pastor. Infelizmente isso tem acontecido muito. E não adianta, irmãos, a gente não pode fazer uma coisa dessa, tem que haver um preparo. Tem que ter conhecimento, tem que ter prática. Como é que a gente vai fazer as coisas se não souber? Vamos voltar aqui para a figura do mecânico. Imagine uma pessoa que fala assim, para que eu vou levar meu carro no mecânico? Eu vou consertar. Abriu, olhou lá, e quando a pessoa fecha, sobrou um monte de peças ali. Será que o serviço vai ficar bem feito? Será que o carro vai funcionar? Aí vem a pergunta para o indivíduo. Onde é que essas peças iam? Rapaz, sabe o que eu não sei? Nem me lembro disso aqui mais. Por quê? Porque falta àquela pessoa a devida qualificação. Então, para se fazer esse trabalho aqui, precisa ter qualificação. E eu quero até falar uma coisa para os irmãos. Na Brit Hadashah e na Torá e no Tanakh, em toda a Bíblia, não existe a palavra culto. Pegou? A palavra é avodá, que significa serviço. A gente não vai para cultuar ao Eterno, nós vamos para servi-lo. Através do quê? Das nossas orações, dos nossos cânticos, de anunciar a palavra, dos dízimos e das ofertas, de tudo que nós fazemos, nós estamos servindo a Ele, não cultuando a Ele. O cultuar é uma coisa estática, fica lá. Pega essas religiões politeístas, a China, a Índia, eles têm mantras em que eles ficam cultuando os deuses, tá? E fica lá aquela coisa repetitiva. Isso é culto. Isso é culto. Mas é um serviço? Não. Porque o serviço, ele produz alguma coisa. Ele transforma algo em algo melhor. E a pergunta é, quando nós chegamos à casa do Senhor, quando nós vamos fazer o nosso serviço ao Senhor, temos que produzir algo que tenha resultados melhores. Senão não é serviço. Os irmãos entenderam? Então, os irmãos sabem que aqui a gente chega e sempre fala assim, nós vamos fazer o serviço tal. Infelizmente, os tradutores da Bíblia, os tradutores, o que pensam? Tem que orar muito por eles, porque o estrago foi grande. E, infelizmente, o que nós fomos chamados para fazer é para servir ao Senhor, não para cultuar. Tem alguma pergunta sobre isso, irmãos? Alguma observação que precisa ser feita? Senão eu vou mudar de assunto de novo. Nós vamos falar de uma outra coisa. Então vamos mudar de assunto aqui. Uma das coisas que essa paraxá fala é celebrar Pessach. E nós já passamos Pessach há algum tempo, né? E por que
que essa paraxá vai falar sobre celebração de Pessah? Porque vai se começar um período de redenção muito grande aqui, quando eles estarão nessa caminhada, passando por situações que são, no mínimo, situações diferenciadas, tá? E os nossos irmãos judeus que estavam no deserto, eles estavam celebrando Pessah, e tinha gente que não estava preparada para poder celebrar Pessah. E essas pessoas depois tiveram uma segunda chance no Pessah Sheni, que é um mês depois. Então, no caso da redenção, escute isso, o Senhor vai dando oportunidades para a pessoa, para que essa pessoa possa então receber a sua salvação e a sua redenção. Quando isso não acontece e a pessoa não se curva, e a pessoa não se curva, então aí ela já está comprando para si um grande problema. Porque Pessah fala para a gente de todo o processo de redenção, da saída do Egito até a caminhada até a terra prometida. Então Pessah, ela é o elo da redenção. E esse elo tem o seu ponto mais forte no Cordeiro. Então a redenção, sem o Cordeiro, não é redenção. O Cordeiro precisou ser colocado como aquele elo mais forte da redenção. Porque o derramamento de sangue, ele apontava para a salvação. Sem derramamento de sangue, segundo a Bíblia, não há remissão, não há perdão de pecado. Se nós somos perdoados por conta do sangue de Yeshua, e mais nada. Então nós precisamos dar valor para isso. O livro de Hebreus diz que quando uma pessoa insiste em desobedecer, ela está crucificando novamente o Filho de Elohim. Misericórdia, irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o desobediente apanha. Lógico. Ele está fazendo algo que não poderia ser feito nunca. Veja bem, quando uma pessoa entra num relacionamento com outro, qual que é o objetivo daquele relacionamento? Produzir uma união estável para sempre, não é isso? Haver um casamento. Eu estou falando de relacionamento homem e mulher, obviamente, né? Os irmãos entenderam. Então, quando isso acontece, nós estamos nos reportando a algo que já estava lá na criação. Mas as pessoas hoje começam a caminhar com Yeshua e elas têm um problema com uma outra pessoa. No meio da igreja, da congregação, seja onde for. E elas abandonam quem? Yeshua. E a pergunta é, o que Yeshua fez para essa pessoa? Deu tudo para ela. E ela, por causa de um terceiro, abandona Yeshua. E o Senhor aqui, Ele está dando uma oportunidade para o povo fazer Pessah de novo, para poder se encaixar na obediência. Por quê? Na época de Pessah ele não estava pronto. Quando uma pessoa recebe a Yeshua, pressupõe-se que ela está pronta para abandonar o mundo e seguir com o Senhor. Mas a pergunta é, está todo mundo pronto? A resposta é não. Segundo as estatísticas, existe uma igreja que tem hoje quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, praticamente, e existe mais 2 bilhões de desviados. Ou seja, os crentes eram para ser praticamente metade da população do mundo, mas não são.
Não são por quê? Porque as pessoas são tão frágeis que às vezes assim, ai, fulano me fez mal, eu vou abandonar a casa do Senhor. E o livro de Hebreus fala que não é para a gente deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Entendeu? Isso tudo são coisas sérias que a Paraxá nos remete a elas, nos mostrando a responsabilidade que nós temos de tomar uma decisão e ficar firme na nossa decisão. Aconteça o que acontecer. A Bíblia diz assim, vai no livro de Hebreus: olhando para o Rabino, autor e consumador da minha fé. Amém? Hã? Ah, não? Essa é a tradução paraguaia? Chinesa, né? Horrível. Olhando para quem? Para quem, irmãos? Autor e consumador da nossa fé. Eu não tenho que olhar para o homem. Nós vamos errar? Lógico que vamos. Cada um de nós aqui vai errar, já errou e vai errar de novo. Mas todos os nossos erros são passíveis de serem consertados e perdoados. Olha só, o que Yeshua fez por mim e por você? Ah, Ele me salvou, Ele me curou, Ele me resgatou. E todos os erros que a gente cometeu durante a caminhada. Tem um pacote desse tamanho esperando lá na eternidade para a gente ser julgado, não é? Os nossos pecados. Não é isso? Ah, não? O que está dizendo a Bíblia? Que o sangue de Yeshua nos purifica de alguns pecados. Só dos pecadinhos. Os pecadores não. Ah, não? Purifica do quê? O que é todos? É tudo. Rabino Shaul diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão no Mashiach Yeshua. Os irmãos entenderam isso? Então, a Paraxá está mostrando para a gente isso. Rabino, essa Paraxá é evangelística? Eu não sei se ela é evangelística. Mas o que eu sei é que a Paraxá está apontando para tudo isso e mostrando para a gente uma realidade espiritual. Eu tenho que ficar firme com Yeshua. Eu não posso abandonar Yeshua por nada. Quem abandona Yeshua está dizendo o seguinte: o Senhor não é suficiente para minha salvação. Eu acho que existe outra forma de eu ser salvo, a não ser através de Yeshua. E aí quando o cara morre, vai para o inferno, e na minha opinião com uma faixa nas costas, escrito bem feito, fui. Nossa, que feio, né? Não, é verdade. Por quê? Porque a pessoa insistiu em continuar errando. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver que a nossa vida é preciosa. Você já parou para pensar que em 7 bilhões de pessoas não tem uma pessoa igual a você? Alô? Você já parou para pensar nisso? Então você é raro. Alô? Está faltando resposta aqui, acho que eu não estou ouvindo. Você está ouvindo aí? Não, né? Então tá. Vamos tentar resolver o problema aqui. Então você é raro. Sim. E tudo que é raro é caro. Você sabe qual o preço que foi pago por mim e por você? O amado da eternidade. O ser mais querido da eternidade desceu para se transformar em homem e para morrer por mim e por você. Você entende como isso é tremendo? Como o pessoal diz, isso é forte, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida e com a salvação. Percebe? Mudando de assunto.
No dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Imagine 2 milhões de pessoas vendo o tabernáculo sendo terminado, e de repente uma nuvem cobre o tabernáculo e aparece uma coluna de fogo vindo de cima do tabernáculo até o céu e iluminando todo o local onde eles estão. Imagine você ver uma cena dessa. Geraria temor e tremor. Isso aí está em Números 9 e 15, tá? Que eu li. Então, é uma coisa muito interessante, porque eles viram tudo isso e eles iam depois saindo do acampamento de uma forma ordenada. Eles saíram do acampamento segundo a ordem do Eterno, segundo os estandartes. Eles iam partindo na ordem dos estandartes. Aqui em cima nós temos os 12 estandartes. Eles iam partindo segundo a ordem dos estandartes. Porque os estandartes diz quem é quem na nação. Ok? Aí vem aquela outra questão. Quando nós formos para a eternidade, nós vamos querer fazer uma visita numa cidade chamada Hadashah Yerushalayim. Já ouviu falar dela? O pessoal conhece como Nova Jerusalém. E aí vem a pergunta: por que portão você vai entrar? Portão da sua tribo. Porque lá, cada um entra pelo seu próprio portão. Aqui, eles saíam com as tribos, cada um debaixo do seu estandarte. Eu não sei se você está percebendo isso, irmãos, mas existe uma ordem celestial aqui muito linda. É como se fosse um cortejo deles se apresentando para o Senhor. Então cada tribo ia se apresentando e passando com o seu estandarte, com o seu líder. É como se fosse um desfile. Você imagina a gente chegando na eternidade, aquele monte de gente chegando. Eu não sei como vai ser a chegada, a gente não tem noção como é que vai ser isso, mas eu fico imaginando, vai ser uma coisa organizada, uma coisa linda, em que nós vamos estar chegando diante do Senhor, nos apresentando diante dele. E eu acredito que nós vamos ouvir a voz de Yeshua dizendo para a gente assim: servos bons e fiéis, entrem no gozo do vosso Senhor. Uma coisa muito, sabe, muito incrível, muito intensa acontecendo. E esse adentrar no acampamento, sabe, no acampamento do Senhor, na eternidade, realmente vai ser uma coisa muito extraordinária. Não vai ser todo mundo atropelado. Haverá uma ordem que nós vamos chegar, vamos ser colocados em determinados lugares, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem. Você imagina Israel saindo com cada um com a sua tribo, como é que isso era visto do alto? Os irmãos se lembram, lógico, que em cima deles estava a nuvem. Todo mundo lembra disso? E todo mundo lembra que em cima do tabernáculo ficava a sala do trono. Eu mostrei isso para você já. Lembra disso? Então você imagina como é que isso era visto em cima, o Senhor olhando, ele se organizando e saindo como se fosse um cortejo para o Senhor. Eu ia olhar e falar assim: que lindo, né? O meu povo é tão organizado, um povo tão obediente, um povo que merece a minha atenção e o meu carinho. E eles, quando saíam, eles saíam debaixo do mandato do Senhor, porque quando a nuvem se movia, eles arrumavam as coisas e iam embora. Tem uma lição aqui, irmãos, que eu gostaria de partilhar com você. Não faça nada se a nuvem não se mover. Só saia se a nuvem sair. Eu preciso viajar para Conchinchina da Caixa Prego, onde o vento faz a curva.
Pergunta para o Espírito Santo se você pode ir para lá. Pergunta para ele se você tem autorização dele para ir para lá naquele momento que você quer ir. E ir para aquele lugar. Porque pode ser que ele queira te mandar para outro lugar. Ontem eu comentei com os irmãos aqui que o Senhor vai fazer com que a gente viaje muito. Mas a pergunta é, está todo mundo pronto? Porque quando ele diz assim, vai para tal lugar, a gente não questiona, a gente faz a malinha e vai embora. E quando ele diz assim, não é para ir, as portas se fecham, a gente fica em casa. Eu contei para os irmãos a experiência que eu tive na quinta-feira, que eu ia para São Paulo. Quando eu olhei, meu carro está no rodízio, a placa do carro está no rodízio. Eu falei, não posso ir, vou tomar multa. E se eu fosse chegar lá, meio-dia, já tinha acabado o evento que eu iria. Eu falei, vou ficar em casa. Aí nós acabamos saindo e estávamos num local em Sorocaba, uma pessoa nos abordou e daqui a uns dias vai estar aqui na congregação. Eu quando conversei com aquela irmã, eu falei assim, eu entendi porque eu não fui para São Paulo, porque você precisava falar comigo, por causa da sua alma, eu não fui para São Paulo. Você entende que a gente tem que se mover no Espírito, irmãos? Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Eu vou, nós vamos, mas a gente pode ir agora? Nós vamos para tal lugar, ou para aquele outro lugar? É se mover de acordo com o querer do Senhor. Quando Ele levanta a nuvem, Ele fala assim, vai, Ele vai com tua cobertura, e a tocha de fogo vai à tua frente, iluminando e queimando todo o mal, todos os demônios. Os seus caminhos são abertos, porque o Senhor está à sua frente. Então é importantíssimo a gente fazer as coisas debaixo do mandato do Senhor, porque Ele nos convoca para a batalha, e nos convoca para a gente sair e entrar. Para quê? Para que Ele possa cumprir os propósitos dEle através da nossa vida. Então a gente precisa muito estar debaixo dessa obediência, porque o povo ia e parava ali, ficava uma semana, mas só, Senhor, uma semana? Aí ficava um dia, mas Senhor, rápido assim? Aí nós não temos que questionar o Senhor, nós temos que parar para obedecer, porque nós temos que ir para um lugar e cumprir o propósito ali. Cumprir o propósito, faz as malas e vai embora, porque tem outro lugar para você ir. Então, isso é muito importante, a gente tirar as lições devidas dessa paraxá, daquilo que a gente precisa aprender aqui. Os irmãos entenderam? Nós temos que ter sensibilidade, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor e compreender o que o Senhor quer fazer conosco. E depois que o povo sai, eles chegam num lugar que brota Ratavá, e o povo começa a se queixar. O povo começa a murmurar. O Erev Rav, né, a mistura de gente começou a murmurar. E eles começaram a murmurar. Por quê? Eu quero carne. Eu estou insatisfeito com a minha vida. Eu vou reclamar do Eterno. Porque o Senhor não me dá isso, o Senhor não me dá aquilo, isso. Depois eles começaram a fazer uma comparação com o Egito. Escravo faz aquilo que quer? Não. Escravo come quanto quer? Come ração. Uma porção que a pessoa recebe. E mesmo assim eles compararam com o Egito. E começaram a murmurar. E eles diziam assim, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Escravo, é lógico que tem que comer de graça. Está pagando com sua vida, tonto. Né? Tonto. Porque lá, enquanto eu estava no mundo, as coisas aconteceram tão bem para mim, tu estava indo para o inferno, né, espertinho? E você achava bom, né? Ontem nós viemos para
ficava lá no Shabbat, um frio de rachar. Passamos ali na avenida, em Votorantim, uma senhora, marido e uma criancinha no colo, indo para a festa junina. E às vezes a gente não vem para a congregação por pouca coisa. Eu estava com tanto frio que eu não vim. A gente também estava com frio aqui, nós viemos, né? A gente estava aqui ontem, né? E o Senhor nos aqueceu aqui. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é uma outra coisa. As pessoas se esforçam para fazer a vontade do diabo lá fora. Por que a gente não pode fazer um esforço aqui para o Senhor? É tão pouco. A gente está aqui só 2 vezes por semana. Tem que fazer o melhor para poder estar na casa do Senhor. E a gente não tem que murmurar. Eles reclamaram e o Senhor matou esse povo. Para de reclamar. Para de dizer que você não tem recurso. Para de dizer que não tem condição. Vamos parar com isso, irmãos. Eu ensinei vocês ontem aqui algo que a gente precisa aprender. Abrir a boca e profetizar que nós vamos ter o melhor. Porque a gente vive numa dimensão de milagre, nós não vivemos numa dimensão normal. No mundo é assim, a pessoa, quanto mais ela economiza, mais ela tem. Com o Senhor é quanto a gente mais dá, mais a gente recebe. E não interessa, Rabino, eu não tenho de onde receber. Mentira. Porque você tem um Senhor que pode virar o universo de cabeça para baixo só por sua causa. Pode chegar alguém, jogar uma mala de dinheiro no seu colo e falar assim, toma aqui. Essa é sua. Os irmãos não entenderam isso? Poxa, não pode ficar assim, reclamando. Porque eu queria comer carne. Porque eu só tenho maná. Reclamou, eles foram lá para Moshe foi dinheiro do Eterno. Moshe, tem hora que também Moshe é uma bênção. Moshe vai conversar com o Eterno. E aí, Moshe fala assim, Senhor, meu ministério está pesado, está complicado, eu estou sozinho. E o povo está reclamando. O Senhor disse para ele assim, fala que amanhã vai ter carne, para todo mundo. 2 milhões de pessoas, Senhor. Como é que você vai fazer o quê? Vou matar aqui os bois aqui para alimentar esse povo, ou o Senhor vai pegar os peixes do mar e vai jogar tudo aqui na cabeça da gente? Tem hora que até a gente não acredita naquilo que o Senhor tem falado conosco. E olha quanta experiência você teve. E quantas experiências você tem tido com o Senhor? Vou te fazer uma pergunta. Nós temos o direito de duvidar de Yeshua? Não. Não temos. Ele tem dado para a gente tudo. E tudo com letra maiúscula. Tudo. Irmãos, é tão interessante essa passagem, porque o Eterno fala assim, você vai lá, Moshe, chama 70 anciãos, você vai ver se essa palavra não vai se cumprir agora. Eu quero ensinar um outro princípio para vocês, que inclusive tem uns abençoados na internet dizendo que isso não é possível, mas tem esse texto aqui, tem outro que eu vou compartilhar com vocês. O Senhor fala assim, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou dividir, a gente chama isso de impartição. Eu vou pegar um pouco do que eu tenho e vou dar para os outros. Moshe tem uma unção e aquela unção ia ser dividida com os demais. Isso aconteceu também com Elias, que pegou, deixou o seu talite para Eliseu. E Eliseu fez o dobro de milagre de Elias, porque ele pediu uma porção dobrada. A responsabilidade foi maior, mas a unção valeu a pena.
Então isso aconteceu. E eles profetizaram no arraial, como sinal daquela unção. Então, irmãos, eu tenho que acreditar na Bíblia. A Bíblia está dizendo que isso acontece. Isso aconteceu com alguns irmãos aqui. Eu já imparti a minha unção com alguns de vocês. E vocês têm feito as coisas acontecerem também, em nome de Yeshua. Então, irmãos, voltando agora para o restante. Cadê a carne? A reclamação deles foi assim, olha, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Irmãos, lembram o que é maná? Manhu, quem é ele? O maná é o próprio Yeshua. Sabe o que eles estão dizendo? Só tem Yeshua? Nós temos alguma coisa, hein? Quem vai alimentar a nossa carne com mais alguma coisa? Porque só alimentar a alma não está resolvendo, não. Essa comidinha que a gente está comendo não está sendo suficiente. Pare para pensar, irmãos, no que essas pessoas disseram. Pare para pensar nisso. E Yeshua tem sido mais do que suficiente para a gente. Mais, muito mais. E aí, o Senhor então fala para eles assim, olha, avisa eles se amanhã vai ter carne. Avisa, tá? Avisa porque eu vou mandar carne para eles. Irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor desceu e ouviu o choramingo do povo. Você acha que o Senhor não está aqui conosco? Ouvindo o que cada coração está dizendo aqui? Ouvindo o que cada alma está desejando? Está precisando? Ah, Ele está assim. Ele está assim. Então isso aqui tem um outro princípio muito interessante, irmãos. Ele diz assim, que pela noite, antes disso aí, o Moshe diz assim, vocês vão comer carne durante 30 dias. Aí Moshe se encheu de fé, né? Falou, não vai ser carne um dia. Vocês vão ficar enfastiados. Vocês não vão querer mais ver carne na frente. E a Bíblia diz que soprou um vento à noite. E começaram a cair no arraial codornizes. E a Rebeca, ela foi pesquisar o que era a codorniz. Segundo ela estava me falando, né? É uma das aves mais nobres que tem para se comer. Inclusive com vitamina B12, B6, um monte de coisa tem na carne desta ave. E aí, o Senhor falou assim, vocês estão reclamando, e mesmo assim eu vou dar para vocês o melhor. Um povo ingrato, chato, nojento, o Senhor ainda deu o meu Pai. Você imagina, irmão, se nós formos obedientes e não entrarmos nessa situação, o que o Senhor vai dar para a gente então? Se para esse povo Ele deu a melhor carne de ave que tinha. Só que o povo, interessante, irmão, só que o povo, quando eles começaram a comer, eles ficaram tão... Eles não fizeram abrahá, na minha opinião, eles não fizeram abrahá, não, sabe? Eles já começaram, sabe, animal comendo. E a Torá diz que o Senhor os matou com a carne entre os dentes. Gente que murmura, morre. É pesado, né? Mas é de verdade. Por favor, não vamos abrir a boca para murmurar. Abra a boca para dar graças, para louvar.
Está tudo bem, louve ao Senhor. Não está tudo bem, continue louvando ao Senhor. A coisa está piorando, continue louvando ao Senhor. Não está resolvendo o problema, continue louvando ao Senhor. Nós tivemos um caso aqui de uma irmã, que ela foi diagnosticada com câncer. E nós cuidamos dela. Hoje a gente está em Belo Horizonte, cuidamos dela e tudo. Estávamos orando por ela e vieram 2 pastores, amigos, um casal de pastores, na realidade, amigos dela. Foram para a casa dela e começaram a orar uma semana de oração e jejum. E ela foi no médico e o médico fez o exame nela, já estava com metástase, né? Já estava espalhado pelo corpo inteiro. E aí ele falou assim, vai para casa. Não tem o que fazer, vai para casa. E ela estava mal, passando muito mal. Não conseguia comer, não conseguia beber. O pessoal lá na casa dela, gente orando aqui, eles lá na casa dela orando. Aí uma noite ela foi dormir. E no dia seguinte, ela acordou, não conseguia comer, não conseguia beber nada, e virou e falou assim, falou para a pastora lá, estou com fome, dá para fazer alguma coisa para comer? Disse que a menina começou a comer, começou a beber, levantou, começou a fazer as coisas, ela estava deitada na cama, arriada, e aí olhou, e ela falou assim, mas o que está acontecendo? Ela falou, não, eu estou me sentindo bem, eu quero fazer as coisas, eu quero voltar para a vida. Como assim, minha filha? Aí foi fazer o exame, levaram ela lá para a clínica para fazer o exame. Quando foram fazer a busca, cadê o câncer? Cadê a metástase? Tinha sumido. Sabe por quê? Ela se colocou numa posição em nós todos, junto com aqueles homens, aquele casal de pastores, nos colocamos numa posição de louvar o Senhor. E dizer, o Senhor vai fazer. Se ela tiver que partir, vai ser isso o melhor para a vida dela, mas nós vamos louvar o Senhor por isso. Sem reclamar, sem ficar murmurando, sem ficar com mimimi para cá e mimimi para lá. A Carmen chegou e aquelas pessoas não tiveram nem a educação de agradecer e falar assim, Senhor, obrigado por esse alimento. Por que você acha que a gente ora por cada coisa que a gente vai comer? Nós temos que ser gratos ao Senhor. E outra coisa, irmãos, nós temos que olhar e falar assim, cada vez que tem um prato de comida diante de nós, é um milagre. Nós temos que louvar o Criador por isso. Agora, voltando aqui para aquele pessoal que estava lá. O que aconteceu com esse pessoal, irmãos? Que incredulidade. Viram esse milagre acontecendo e a gente não viu ninguém chegando para Moshe e falando assim, Moshe, que milagre que foi esse? Não está relatado na Torá que ninguém foi lá. Fala assim, nossa, Moshe, que milagre, que coisa linda o Eterno fez. Baruch Hashem. Tinha um tanto tempo que eu não comia carne, Moshe. E agora tem esse monte de carne aqui. Gratidão. Gratidão. Nós precisamos disso. Nós somos uma mudança também de perspectiva. Agradecemos ao Senhor por tudo. Tem que ter gratidão, irmãos. Em nome de Yeshua. E eu fico imaginando Moshe, né? A cara de Moshe, porque não tinha como, e de repente começa a chover codorniz. Moshe deve ter olhado e falado, Senhor, misericórdia, me perdoa. Me perdoa. Foi o que eu fiz na quinta-feira, quando a gente, depois de encontrar com aquela irmã, né? Andando lá pelo shopping, a gente estava no shopping, eu falei, Espírito Santo, me perdoa, porque eu fiquei bravo, fiquei frustrado de não ter ido para São Paulo. E eu entendi que a minha frustração não tinha sentido, porque a obra era dele, é dele. Então essas pessoas aqui estão fazendo algo, estão frustradas, por quê? Porque não tem carne para comer, e vão reclamar.
tendo maná descendo, tendo milagre todo dia acontecendo diante dos seus olhos. Isso é pior que ingratidão, irmãos. Eu nem sei como é que eu dou o nome disso. Se alguém souber, por favor, me fale. Porque isso é uma das piores coisas que tem no mundo. Reclamar de ver milagre todo dia na vida da pessoa. Não dá, irmãos. Rabino, o ser humano é assim, mas não devia ser, né, irmãos? A gente não devia fazer isso, né? Misericórdia. Mudando de assunto, tem alguma coisa mais? Eu vou mudar de assunto aqui porque eu vou terminar para achar. Nossa, vocês falaram demais hoje, hein? Misericórdia. Vamos mudar de assunto então, vamos falar da última coisa. Miriam falando mal de Moshe por causa da mulher cuxita. Cush é Etiópia. Provavelmente aquela mulher era negra. E era negra com força. Se bem escura mesmo. E aí Miriam vai se meter, falar mal de Moshe. Nós não sabemos, a Torá não diz o que aconteceu. Só ela conta o fato que Miriam abriu a boca para falar alguma coisa do irmão. Irmã mais velha, querendo cuidar do irmão, mas para falar mal da mulher dele. Ele já escolheu a mulher, quem estava dormindo com uma mulher era ele, não era ela. Não tinha que ficar reclamando da escolha do irmão. Quem escolheu não foi ela. Mas a mulher vai e reclama. E a Torá diz que o Senhor ouviu. E a Torá é tão linda, irmãos, que a Torá, o Senhor fala assim: Moshe, Aaron e Miriam, sai aqui que eu quero ter uma conversa com os três. É igual o pai, aquele pai amoroso. Vou puxar a orelha agora e vou mostrar como é que a gente educa. Aleluia! Aí o Eterno diz assim: escuta, chamam Miriam e Arão, escuta, vem cá. Você sabe como é que é profeta? Eu falo com o profeta com sonho, com revelação, com visão. Você não é profeta, você eu converso com ele, face a face. Vocês tiveram coragem de falar mal dele? Estou contando isso para vocês porque eu estou tomando as dores dele. Irmãos, quando alguém fala mal da gente, quem toma as nossas dores é o Espírito Santo. Você parou para pensar nisso? E puxa a orelha, foi lá e puxou a orelha e falou: ó, vou resolver isso aqui de um outro jeito, né? Vocês puxam a orelha, vocês não fazem mais isso e eu vou embora. Quando ele foi, Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque ela fez Lashon Hara, maledicência. É uma doença espiritual. Aí Arão vai falar assim para Moshe: ora por ela aí, Moshe, porque nós cometemos esse erro e tal. Mas a Rebeca fez uma observação para mim em casa. A Torá não relata que Miriam pediu perdão. Né? Podia ter relatado que Miriam, podia ter a fala de Miriam: Moshe, eu falei mal de você, me perdoe, irmão. Eu falei mal, não precisava nem justificar. Eu só falei mal de você. Mas não justificou, não falou nada. E aí o Senhor fala assim: o Moshe vai orar. Né? Uma oração, a menor oração que tem na Bíblia é Eterno, cura. Ela falou: peraí, vem cá. Se ela tivesse feito isso com o pai, ela tinha que, se desonrou o pai, ela tinha que ficar fora do arraial uma semana. Deixa ela lá fora, para ela poder pensar na besteira que ela fez. Isso é didático para a pessoa poder se arrepender. E como nós chamamos? Cair a ficha. Aí a pessoa fala assim: pô, errei, vou pedir perdão para o fulano. A Torá não relata nada, mas obviamente quando ela terminou o período, ela deve ter chegado para Moshe e falado assim: mano, me perdoa, nunca mais vou falar mal de você, fique com a sua mulher,
ela é linda, ela é maravilhosa. E eu agora não vou falar mais mal de você, porque falar mal de profeta é ruim. Por isso, vou te dar um conselho. Não fale mal, não só de profeta, mas de ninguém. E falar mal de profeta é um pouquinho pior. Rabino, mas o pastor fulano de tal, apóstolo não sei das quantas, porque o profeta XYZ, a vida é sua, vai dele. Larga para lá, deixa para lá. Uma das coisas que a gente tem visto nas redes sociais é se espalhar lashon hara. É fala mal de um e fala mal de outro. Há um mês e pouco atrás estava com um problema com aquele menino, aquele irmãozinho. Todo mundo falando mal dele e tal. Acabaram com a vida do menino, do ministério do menino. Mas por que fizeram aquilo? Cometeu-se um erro. Colocou-se uma criança para assumir um papel que não era dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês baixinho, para ninguém ouvir. A gente entra no ministério com 30 anos, tá? Até 30 anos a gente se prepara. Não entra novinho para não fazer besteira. E depois aconteceu o que aconteceu. Foi uma falta de conhecimento dessas pessoas. Ah, mas ele é uma bênção pregando. Ok. Mas não tem que dar um ministério para ele. Pregar esporadicamente até pode. Agora, transformar ele numa estrela, gospel, aí já não dá. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso que eu falei no princípio, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento e tem que ter experiência. Tem coisa, irmãos, que se você não tiver experiência, não faça. Meu sogro, uma determinada situação, estava fazendo uma obra lá em Belo Horizonte, ele era mestre de obras, né? O Senhor já o recolheu. Ele era mestre de obras, e o engenheiro chegou e falou assim: seu Walter, vamos fazer assim, assim, assado. Ele falou: doutor, vai dar errado. Não, porque eu aprendi na faculdade de engenharia que é assim. Ele falou: doutor, na prática é assim, assim, assim. Ele falou: não, seu Walter, o senhor vai fazer do jeito que eu estou mandando. Beleza, eu vou fazer assim, senhor. Aí fez do jeito que o engenheiro mandou. Chegou um determinado momento, a obra parou. Por que parou, seu Walter? Eu fiz o que o senhor mandou. Está aqui, ó. Mas como assim, seu Walter? Tá, foi feito assim, assim, assim. O senhor está vendo os pastor. Deu errado. E agora, seu Walter? Ele falou: e agora o senhor que tem que me responder, o senhor é o engenheiro. Não tinha experiência. O que o engenheiro teve que fazer? Seu Walter, tem jeito de arrumar? Não tem, né? Mas você vai deixar eu trabalhar? Vou, seu Walter, pode cuidar da obra aí, eu só vou assinar embaixo depois, tá? Meu sogro foi, resolveu o problema e tocou a obra adiante. Por quê? Porque tem experiência. Então não adianta pegar alguém novinho e querer jogar para fazer a obra sem ter experiência. A obra do Senhor, ela é muito rica e dinâmica e nós precisamos de experiência, porque cada caso é um caso diferente. Então eu quero terminar essa paraxá. Chegou a nossa hora aqui dizendo o seguinte: vamos procurar servir ao Senhor, como a gente falou, com alegria, com obediência. O Senhor mandou, vamos fazer. Mas principalmente, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor por amor a Ele. Não por necessidade ou por qualquer outra coisa, mas por amá-lo. Porque tem um mandamento da Torá dizendo o seguinte: amarás, pois, o eterno teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amor é algo que se vive. A gente não cobra nada de ninguém, a gente vive. Quem ama, expressa amor. Até em relacionamento. A gente expressa, a gente se preocupa, a gente liga, manda mensagem. Sabe aquela pessoa que depois de anos fala assim: ó, estava com saudade de você. Que saudade longa essa, né? Por 5 anos.
A pessoa lembra de você porque precisou de algo teu. Por isso, irmãos, viver Bíblia, viver Torá, viver a vida com Yeshua é outra coisa. Como diz o grande sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Quer viver uma vida com o Senhor? A gente precisa obedecer. E obedecer significa que a gente vai colocar tudo isso aqui em prática. E vamos viver uma vida com o Senhor, pautada na palavra dele. Só isso. Vamos comer comida boa, espiritualmente falando e fisicamente. E vamos ter uma vida espiritual cada vez mais elevada, subindo para a presença do Senhor. Voltando lá para o princípio da Paraxá, vamos subir, vamos ascender as nossas menorot e dizer assim: Senhor, eu estou pronto, a hora que o noivo vier me buscar, eu estou a postos. Você que me acompanha até agora, que o Eterno abençoe sua vida, e fica também esse chamado para você, para fazermos a obra do Senhor e para estarmos prontos para aquele grande dia quando Yeshua virá nos buscar. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe, até a próxima Paraxá. Shalom, shalom, Shabbat Tov, Toda Rabá.